Deixa eu só dar uma palavrinha, então, para ficar bem claro. Numa reunião aqui, eu sugeri hora extra, o que não é permitido, porque enquanto o funcionário está trabalhando no horário de trabalho dele, não se pode computar horas extras. E na reunião que teve com a secretária de saúde aqui, quando indagamos a ela, ela falou que ia estudar essa possibilidade. Então, o que a gente está pedindo é um estudo da possibilidade de ter um prêmio financeiro aos funcionários que estão trabalhando na linha de frente. Os comissionados, os encargos de chefia e encargo de assessoramento, a depender de poder receber o prêmio de um parecer jurídico. Como nós estamos sem parecer jurídico nessa hora, a não ser o do doutor Rafael, nós íamos pedir um parecer jurídico ao IBAN da possibilidade de pagar prêmio a estes funcionários, mas é justamente isso. Seriam para todos, a depender de legalidade no caso dos cargos citados no requerimento. Que eu vejo, Luiz. Concordo plenamente com as palavras do doutor Rafael. Só para esclarecer o seguinte, a indicação foi feita há aproximadamente 20 dias e não tivemos resposta nenhuma já. Enviamos a indicação ao prefeito acerca da distribuição de cestas básicas. A ação foi tomada já no município com a entrega de algumas cestas básicas e agora, em função da legislação federal, inclusive se o requerimento é para garantir direito, é exatamente isso, é para garantir direito de todos os alunos da rede. Eu entendo que não só por indicação é o caminho, como foi feito, como entendo que para garantir direitos, o caminho agora é o requerimento, guardadas as devidas reformulações que deverão ser feitas, porque essa ação que foi tomada e a lei federal que existe, eu na minha fala vou tratar melhor desse assunto e vou esperar a votação da aprovação ou não do requerimento para dizer a próxima ação do vereador. Eu aprovo. Boa noite novamente aos colegas, aos munícipes que nos ouvem pela TV Câmara, pela rádio e pelas redes sociais. Vou procurar ser bem breve aqui também. Em relação, como sempre digo, às questões do governo. Então, me dirijo ao líder do governo com a seguinte questão. Saber quais locais que o trabalho de desinfecção nos locais públicos continuam sendo feitos, ou se foram feitos e pararam. Saber daquela questão da servidão de esgoto no bairro Nossa Senhora de Fátima, dentro da casa do munícipe, e da servidão de esgoto no bairro do Jardim também, para saber em que pé está, e procurar também a informação junto ao líder do governo em relação à limpeza que foi feita lá na Estiva, naquele lugar onde eu costumo chamar de lixão 2, onde estava sendo dispostos muito lixo lá e teve uma limpeza lá. E se essa limpeza, que eu venho pedindo aqui há 2 anos, salvo engano, foi feita com alguma interferência do Ministério Público. E, por fim, para falar das coisas do governo, eu acho que, realmente, se o objetivo é prestigiar os funcionários que estão trabalhando na linha de frente agora, a insalubridade, neste momento, ela é muito pertinente. Só não podemos misturar o que é direito trabalhista com o que é direito premial. Então, se vai ter a insalubridade, ótimo, já é um caminho. Mas a nossa sugestão é de direito premial, que passa muito longe de ser instituto parecido com insalubridade. O que interessa é que estamos pensando a mesma coisa, o governo e os vereadores, do ponto de vista de valorizar os que trabalham. Bom, o que eu disse na hora do voto do requerimento é o seguinte, e para mim ficou muito claro agora. A posição do líder do governo é que continuarão a ser entregues as cestas básicas a alguns responsáveis por pai de aluno na escola. E por isso eu vou pedir licença, vou acabar rapidinho, presidente, só vou falar desse assunto, para ler a lei federal em relação às cestas básicas. Na verdade, a lei faz uma alteração
na Lei 11.947, de junho de 2009, que o artigo 21 passa a vigorar com o seguinte artigo. Artigo 21A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizado em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, nas escolas de educação básica, com acompanhamento pelo CAI, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos no termo da lei, na conta PNAE. Então, na verdade, a lei federal, ela é muito clara, né? Ela tende a estender a todos os alunos da rede básica, e quando o colega José Aldair cita o exemplo que foi citado, e que os ministros do Supremo entenderam diferente, salvo engano o meu entendimento, é que o governador lá no determinado estado queria dar só para alguns, e o que o Supremo entendeu em função da lei nova é que tem que ser dado a todos. E na hora do meu voto eu falei que eu ia esperar o resultado da votação. Que bom que foi aprovado, para saber se o governo vai atender à lei federal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, inclusive, tem uma outra questão relacionada à educação que eu gostaria que o líder do governo trouxesse a resposta na próxima reunião, que é o seguinte. É uma ação deste governo dar o auxílio transporte aos universitários fora do município. E, neste momento, naturalmente, esse transporte não está sendo feito. Então, é mais um recurso para contribuir para dar todas as cestas básicas a todos os alunos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque eu não costumo fazer as coisas pelas costas. E como a lei fala que é em distribuição imediata, eu quero dizer que se, a partir de amanhã, o Ministério Público receber a documentação, eu vou informá-lo que essa ação já foi tomada no município para 57 alunos. E, em cumprimento à lei federal, o meu entendimento é que tem que ser doado a todos os alunos. Então, esse é meu princípio, fazer e falar. Então, estou levando esse pedido amanhã ao Ministério Público para cumprimento da lei federal na íntegra. Boa noite a todos, Luiz, muito obrigado. Luiz, só para complementar esse assunto que é importante, é dizer que naquele início da pandemia e daquele surto todo, e ninguém sabendo quanto tempo ia durar, quanto não ia, eu tive uma conversa com a secretária de Educação e também com o prefeito, que disseram o seguinte, nós fomos muito rápidos e agimos com velocidade com relação às merendas que já estavam com prazo de validade próximo do vencimento. E por isso procuramos as famílias mais vulneráveis, de acordo com a indicação das diretoras, e distribuímos naquele primeiro momento. Agora, com a extensão da prorrogação das aulas, né, que não terão seu retorno imediato, provavelmente a Secretaria de Educação vai fazer um plano para atender com maior abrangência todos os alunos da rede municipal, acredito eu. Eu fico muito satisfeito, o senhor é um vereador da base do prefeito, se o senhor tem esse entendimento que todos merecem receber, nós pactuamos do mesmo entendimento, só sem deixar de dizer o seguinte, quando fizemos aqui a primeira indicação, solicitação ao prefeito, que era dessa entrega das cestas básicas, quando as cestas foram entregues, e era essa ação mesmo que a gente sempre, eu estou defendendo aqui, assistência alimentar, ou via Secretaria de Educação ou Assistência Social, porque eu entendo que tem gente que está passando dificuldade. Mas, por 2 vezes, a indicação, solicitação que mandamos primeira para o prefeito, as secretárias que nos comunicaram os assuntos, disseram em letras claras que elas não tinham recebido o ofício, indicação, solicitação, protocolado por e-mail pelo secretário da Câmara na Prefeitura. Então, a secretária de Educação e a secretária de Saúde nos disseram, naquele tempo, que elas não tinham tomado conhecimento do ofício por nós enviado à Prefeitura. Obrigado a todos, boa noite, ótima semana a todos. Fiquem em casa e, como bem disse o colega, hora de todos nos unirmos e crermos em Deus que nós vamos passar por essa e vamos sair mais fortes.
Senhor presidente, o senhor me concede uma parte, já que o tempo do Luiz excedeu. Como eu citei no meu voto ali, Luiz, eu entendo que na Constituição Federal é um direito de todos, mas a minha opinião, isso é minha opinião, não foi na minha justificativa do meu voto. Eu acho que teria que ser as crianças mais carentes nesse momento, entendeu? É a minha opinião, não é a opinião do Executivo, tá? E já que estou falando, Cleves, gostaria de fazer um pedido ao pessoal da vigilância sanitária, do controle aí, do isolamento social, que o pessoal lá do IP Amarelo estão reclamando que lá virou um parque, uma área de lazer, que todos os dias à tarde agora está lotando aquela quadra de carro e muito pessoal de fora, veículos de fora, indo lá jogar bola. Então, pedir para eles que dêem uma passada nessas quadras, tanto lá como no bairro Nossa Senhora de Fátima. Quando é preciso jogar, não aparece. Agora que é hora de isolamento social, vão todos para a quadra. Então, que faça essa vigilância, a polícia possa estar passando e dando essa assistência a nós. E mandar um abraço ao Dom Zezé, que está em casa com certeza nos assistindo, que não pode estar aqui presente. Boa noite. Vereador Manuel, obrigado por esclarecer em relação à sua opinião, que é diferente que como vereador e como líder do governo, e como o senhor disse desse assunto aí que é preocupante, cabe ao poder público fiscalizar e ir lá e acabar com esse futebol. Boa noite a todos, muito obrigado. Presidente, só rapidamente para dizer o seguinte, o projeto que foi lido agora, nós das comissões aqui já demos uma olhada, e será necessário a presença da secretária de administração aqui na reunião das comissões, na quarta-feira, às 18 horas, para tirarmos as dúvidas e não atrasarmos o projeto, que já está muito atrasado. E, por isso, peço ao senhor e à Câmara que faça essa marcação com a secretária para nós fazer. Quero dizer que, repetir, como disseram os colegas aqui, esse projeto foi analisado nas comissões, a secretária de obras esteve aqui, foi muito clara, inclusive, só num breve histórico, essa construção dessa passarela, ela foi orçada inicialmente algo em torno de R$90 mil, a licitação deu deserta, porque por aquele valor viu-se que não apareceu ofertantes. Depois o valor dela foi novamente aumentado, salvo engano, por 2 vezes, quando se ofertou na licitação a obra e apareceu o empreiteiro que ganhou a licitação já num valor de R$160 mil. Agora, com os valores atuais, ela está indo para 223 mil. E uma coisa que me preocupa da fala do líder do governo aqui, porque falou que a obra está parada. Vai parar por enquanto, porque não entende que empreiteiros de fora possam vir fazer serviço aqui. Então, o que eu espero é que esse valor não aumente mais, porque o que foi alegado aqui pela secretária, inclusive reconhecendo que esse projeto poderia ter vindo para cá muito antes, é que o valor da matéria-prima para o feitio da passarela aumentou. E agora, nesse período de crise, sabe-se lá o que pode acontecer. Mas o que eu fico preocupado é de, eventualmente, daqui a um tempo, a gente está votando novos recursos em função da paralisação da obra para continuidade dela em função dos valores dos materiais de obra-prima. Mas, naturalmente, aprovo o projeto. Vereador Manuel